Olá, eu sou Márcia Mon, advogada trabalhista e previdenciarista. Olá, sou Luiz Carlos, advogado e consultor trabalhista e previdenciário. Nesta edição do ITC News, nós vamos tratar sobre férias coletivas, tema que vocês escolheram. Já vai seguindo nosso canal, deixando o seu like no vídeo, ativando o sininho e seguindo a gente nas redes sociais. E aí, Luiz Carlos, esse ano o pessoal está com bastante dúvida sobre férias coletivas, né? Então, nós tivemos da pandemia várias medidas de exceção, com antecipação de férias, da medida provisória 927. Tivemos também as medidas de suspensão contratual e de redução de jornada de trabalho da medida provisória 936, transformada na Lei 14.020. Está todo mundo louco perguntando sobre isso, né? Pois é, né? Bom, Márcia, eu acho interessante a gente dar aqui uma explanada em aspectos gerais, né, em relação às férias coletivas. Então, as férias coletivas, elas consistem numa concessão simultânea de férias para um grupo de trabalhadores, seja para a empresa em sua totalidade, seja para um determinado setor da empresa ou para um determinado estabelecimento da empresa. Como nesse caso você está concedendo férias coletivas para um grupo de empregados, terão empregados com um período aquisitivo completo, outros sem período aquisitivo completo, e, invariavelmente, as férias coletivas, nesse caso, ela permite, né, essa concessão de férias para trabalhadores com período aquisitivo incompleto, coisa que não acontece com as férias individuais. Nesse caso, as férias coletivas elas podem também ser quitadas parcialmente ou integralmente, né? Vai depender da quantidade de dias que a empresa está concedendo, da quantidade de dias que o empregado tem direito. Exatamente. Outro ponto a destacar é que a medida de férias coletivas ela é exclusiva do empregador. Ou seja, é o empregador que decide se vai adotar medida de férias coletivas ou se vai adotar medida de férias individuais. E é importante que a empresa tenha ciência de todas essas variáveis. Empregados que já estejam com um período aquisitivo completo, empregados que ainda estão com período aquisitivo a adquirir as férias. E o que o pessoal tem mais perguntado, que mais tem dúvida todos os anos, é para os empregados que têm menos de um ano de serviço à empresa, né? É verdade. No caso dos empregados que têm menos de um ano, menos de 12 meses na empresa, segundo a CLT, esses empregados eles devem gozar as férias de forma proporcional. Então, no caso, o empregador vai quitar as férias com o empregado, porém de forma proporcional. Por exemplo, o empregado que tem 6 meses na empresa, ele vai ter direito a 15 dias de férias e não direito a 30 dias, como o empregado que já tem esses 12 meses completos. Aproveitando essa questão que o Luiz está colocando, se o empregado tem um período aquisitivo, tem menos de um ano de serviço à empresa e tem um período aquisitivo superior ao período de férias coletivas que a empresa vai dar, o que acontece? A empresa vai ter que quitar as férias proporcionais que esse empregado tem de direito. Exemplo, o empregado tem direito a 17 dias e meio de férias e a empresa está concedendo apenas 10 dias de férias coletivas. Esse empregado ele vai gozar os 17 dias e meio de férias proporcionais, vai receber num único recibo de férias 17 dias e meio, com acréscimo de 1/3, e vai voltar depois que os demais colaboradores. Sim. No caso do empregado ter um período aquisitivo de férias inferior ao quantitativo de dias concedidos pela empresa, nesse caso, o excedente de dias terão que ser gozados a título de licença remunerada. Então, se, por exemplo, a empresa concede 10 dias, 15 dias de férias, no caso, o empregado tem direito a 10, ele vai gozar os 10 dias, vai iniciar um novo período aquisitivo a partir do primeiro dia de gozo, e os 5 dias de excedência, no caso, serão gozados a título de licença remunerada por esse trabalhador. Outra questão que é importante destacar é a diferença entre férias individuais e férias coletivas em relação a fracionamento, que os clientes têm bastante dúvida sobre isso, né, Luiz? Sim, é verdade. No caso do fracionamento de férias individuais, a gente sabe que um período vai ter que ser igual ou superior a 14 dias, os outros não poderão ser inferiores a 5 e poderá ser fracionado em até 3 vezes com a concordância do trabalhador. No caso das férias coletivas, poderá ser fracionado em no máximo 2 períodos e nenhum desses períodos poderá ser inferior a 10 dias. O pessoal tem questionado bastante em relação à antecipação de férias da medida provisória 927, que acaba sobrando um saldo lá de 5 dias, ou tem uma férias individuais, a empresa já deu
uma grande parte fica um saldo inferior a 10 dias, e nós temos a problemática de como a empresa vai considerar as férias para esse trabalhador nas férias coletivas. Supondo que a empresa queira conceder 30 dias de férias coletivas, o empregado só tenha 5 dias de férias coletivas, a empresa vai antecipar parte de um outro período aquisitivo? Pois é, nós alertamos que não existe previsão na lei em relação a isso, e, portanto, essa medida não é recomendada. Bom, uma coisa que os clientes têm perguntado muito também é em relação à medida provisória 936, como seria feito o cômputo dos dias de férias para esses trabalhadores em relação às medidas de suspensão contratual. Isso é um problema. Aproveitando, não só suspensão contratual, nós temos questões já no direito trabalhista de afastamento dos trabalhadores por auxílio-doença, né? Ou seja, benefício por incapacidade, licença maternidade, e como é que ficariam, né, o cômputo, né, do período aquisitivo do trabalhador nesses afastamentos, aproveitando o questionamento da medida provisória 936, transformada na Lei 14.020. Bom, o que a gente tem? Algumas regrinhas dentro da CLT. Exemplo, no caso de afastamento por auxílio-doença, benefício por incapacidade, quando o empregado fica afastado mais de 6 meses dentro do período aquisitivo, ele perde direito às férias. Se ele ficar afastado menos de 6 meses, ele não perde direito às férias. Ou seja, a CLT ela traz uma regra clara, quando computa e quando não computa. No caso da licença maternidade, é computado como tempo de trabalho. O trabalhador, no caso, a trabalhadora, dependendo da licença maternidade, pode ser tanto para homem quanto para mulher. No caso da licença maternidade, né, computa como tempo de trabalho. E a suspensão contratual da medida provisória 936? Não tem regra. A Lei 14.020, nem medida provisória, nem os decretos que regulamentaram essas normas, não trouxeram qual seria o efeito da suspensão contratual, nem para o 13º, nem para férias, inclusive férias coletivas. Então o pessoal tem questionado bastante, ou seja, computaria ou não computaria? Como a lei não traz uma medida restritiva, a nossa interpretação é que computaria normalmente no tempo de serviço do trabalhador. Mas há aqueles que entendem que não computaria no tempo de serviço do trabalhador, porque se trataria de uma suspensão contratual e que se aplicaria uma medida similar ao afastamento do trabalhador como se estivesse em serviço militar obrigatório. E é complicado, né? Pois é, bastante complicado. Uma questão também, Márcia, que me veio agora à memória aqui, é a questão da comunicação de férias. Também é diferente em relação às férias individuais. Enquanto nas férias individuais você precisa comunicar ao empregado com no mínimo 30 dias de antecedência, nas férias coletivas você tem que fazer essa comunicação com no mínimo 15 dias e ainda por cima você vai ter que comunicar ao sindicato e ao Ministério do Trabalho, no caso hoje o Ministério da Economia. Lembrando que existe exceção no artigo 51 da Lei Complementar 123 de 2006 em relação às ME e EPP e também existe exceção em relação ao produtor rural pessoa física. Nesse caso, não precisaria fazer essa comunicação ao Ministério da Economia, somente ao sindicato. E aos trabalhadores com 15 dias de antecedência. Então, complementando, né, o aviso das férias coletivas para os empregados não é de forma individual, não preciso fazer um documento individual para cada trabalhador. Então, eu posso colocar no mural da empresa, eu posso colocar no intranet, ou seja, a comunicação para os empregados também é de forma coletiva. Outro destaque para fazer em relação a paralelo entre férias individuais e férias coletivas é a questão do início das férias, né? Com a reforma trabalhista, as férias não podem mais iniciar até 2 dias antes de domingos e feriados. E antes da reforma trabalhista já não podia iniciar nem sábado, domingo, feriado, nem dia de compensação do repouso semanal. Essa regra vale também para férias coletivas. Ou seja, férias coletivas, quando eu for programar, eu não posso iniciar nem sexta, nem sábado, domingo, nem feriado, e nem até 2 dias antes de domingos e feriados. Ou seja, na semana que não tem feriado, eu poderia iniciar essas férias coletivas de segunda a quinta-feira. Tem que ser bem planejado. Este tema ainda tem bastante questões a serem discutidas, né, das férias coletivas. O que o pessoal tem perguntado bastante, né, é se a medida de redução de jornada de trabalho e de salário afeta o direito de férias do empregado e se impede a empresa de dar férias coletivas para esses trabalhadores. No caso, a redução de jornada ela não impede a concessão de férias coletivas e, muito embora o artigo 142 da CLT
ele preconize ali que o pagamento das férias vai ser feito com base na remuneração da época da concessão, nós recomendamos que isso não seja feito, né, no caso da redução de jornada e redução de salário, porque é prejudicial ao trabalhador, então tem que ser aplicado o princípio da interpretação mais benéfica, certo? Não caberia essa redução em relação à remuneração de férias. Bom, este tema tem bastante coisa para ver. Aproveitando aqui, a Camila, em parceria com a ITC Cursos e Treinamentos, vai fazer um curso específico sobre férias coletivas e 13º salário no dia 17 de novembro. Se programe, não percam. Bom, vamos encerrar agora então o nosso debate. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima.